Com licença, seu moço, mas minha mãe tinha um anelzinho igual a esse, falou o garçom negro de 26 anos, indicando de leve a mão do ricaço. Na hora, o restaurante chique de São Paulo ficou um silêncio só. Eduardo Moreira, um empresário de 62 anos do ramo imobiliário com uma grana de uns 15 bilhões de reais, sentiu um frio na barriga quando olhou para o garoto que tinha acabado de botar na mesa dele uma taça de vinho de 6 mil reais. A joia que brilhava no dedo dele era única, uma esmeralda colombiana rodeada de brilhantes, feita em 1950. Só existiam 2 dessas no mundo todo. Não é possível, resmungou Moreira, a voz meio tremida, mostrando um nervosismo que não dava para disfarçar. O garçom, cujo nome no crachá era Tiago, continuou com um sorriso profissional, mas os olhos dele diziam outra coisa, uma calma estranha que só quem descobriu umas verdades muito fortes consegue ter. Tiago Pereira trabalhava ali fazia uns 3 meses só, mas já sabia tudo da vida dos clientes mais assíduos, principalmente de Eduardo Moreira, o cara que sentava na mesa 7 toda terça-feira, sempre sozinho, sempre se achando, sempre tratando os funcionários como se eles não existissem. Quem sabe é coincidência, comentou Tiago, mas dava para sentir uma ironia quase imperceptível na voz dele. É que minha mãe sempre falou que ganhou esse anel do antigo patrão dela, um senhor muito generoso. Moreira amassou o guardanapo com tanta força que quase rasgou. As mãos dele tremiam um pouco enquanto ele tentava entender o que estava ouvindo. O outro anel, aquele que ele tinha dado para a empregada novinha em 2000, devia ter sumido para sempre junto com ela. Tiago reparou em cada pequena mudança na cara do bilionário. Cada gota de suor que começou a aparecer na testa dele, que era bronzeada artificialmente. Cada esforço desesperado para bancar o calmo diante de uma revelação que podia acabar com anos de boa fama. Sua mãe ainda tem esse anel? Perguntou Moreira, tentando parecer despreocupado, mas não conseguiu nem um pouco. Tinha, corrigiu Tiago, e pela primeira vez, o sorriso profissional dele sumiu por um segundo. Ela morreu faz uns 2 anos. Câncer. Não tinha dinheiro para fazer um tratamento bom. O peso dessas palavras ficou pairando na mesa como uma sentença. Moreira sabia direitinho quem era a mãe de Tiago. Sabia o que tinha feito com ela. Sabia por que ela nunca tinha falado nada. Sabia por que ela tinha sumido da cidade, levando só aquele anel como a prova de uma injustiça antiga. Tiago se ajeitou, equilibrando a bandeja com a classe de quem sabia muito bem o que estava fazendo. Posso trazer mais alguma coisa? Quem sabe uma foto da minha mãe? Ela guardou umas de quando trabalhava para gente importante. Os olhos de Moreira se arregalaram. Aquilo não era por acaso. Era uma declaração de guerra silenciosa, feita com a precisão de alguém que tinha planejado cada palavra, cada gesto, cada instante. Não precisa, respondeu Moreira, a voz mais fina do que de costume. Tiago balançou a cabeça com aquela calma estranha que deixava o clima pesado. Às ordens, seu moço. É só chamar-se e mudar de ideia. Afinal, umas histórias precisam ser contadas, não acha? Enquanto se afastava da mesa, Tiago sentiu o olhar desesperado de Moreira queimando nas suas costas. O plano que ele tinha bolado durante 2 anos finalmente tinha começado. O melhor de tudo era que Moreira ainda não tinha ideia do tamanho da encrenca em que tinha se metido. Se essa história de justiça e coragem já te pegou, não esquece de se inscrever no canal. Porque o que Tiago descobriu sobre o passado da mãe dele e o que ele pretende fazer com essa informação vai te deixar de boca aberta. Moreira terminou de comer em silêncio, mas Tiago sentia os olhos do bilionário seguindo cada passo dele pelo restaurante. Era exatamente a reação que ele queria. Aquela mistura ruim de paranoia e arrogância que tinha acabado com tanta gente ao longo dos anos. 2 horas depois, quando o trabalho acabou, Tiago encontrou Moreira esperando do lado de fora do restaurante, encostado num carrão importado prateado que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos. Precisamos conversar, disse Moreira, tentando bancar o importante. Mas Tiago percebeu o nervosismo por trás da pose. Claro, senhor Moreira. Meu turno acabou agora. Tiago foi até o cara que tinha assombrado os pesadelos dele desde criança, mantendo aquela calma esquisita que fazia Moreira sentir como se estivesse perdendo o controle de uma situação que ele devia dominar completamente. Sua mãe, qual era o nome dela mesmo? Ana Silva, respondeu Tiago. Simples assim. Ela trabalhava
estava limpando a sua casa de campo em Petrópolis, em 2000. O nome bateu em Moreira como um soco na boca do estômago. Ana Silva, a moça de 19 anos que ele tinha contratado quando ela estava desesperada por um emprego, grávida e abandonada pelo namorado. A mesma Ana que tinha visto as reuniões secretas dele com uns investidores gringos no porão da casa, onde uns documentos falsos eram assinados e uma grana preta mudava de mão. Não me lembro de nenhuma Ana, mentiu Moreira, mas a voz dele entregou a lembrança forte que ele estava tentando esconder. Tiago sorriu. Não o sorriso profissional do restaurante, mas um sorriso muito mais perigoso. É engraçado como a memória funciona, não é? Minha mãe lembrava de cada detalhe, principalmente da noite em que você ofereceu aquele anel para ela. Aquela noite tinha sido em dezembro de 2000. Ana estava limpando o escritório quando ouviu Moreira gritando no telefone sobre uns problemas com a polícia e umas provas que precisavam sumir. Ela tinha se escondido atrás da cortina, escutando detalhes sobre propinas para uns fiscais e uns documentos falsificados que permitiam umas construções ilegais em áreas protegidas. Quando Moreira a encontrou ali, parada com um pano de limpeza na mão, os olhos dele ficaram com aquela raiva fria que ela reconheceria para o resto da vida. "Quanto você ouviu?" ele tinha perguntado, indo para cima dela. "Nada, senhor. Eu só estava limpando." Mas os dois sabiam que era mentira. "Sua mãe era uma mulher discreta", disse Moreira, agora escolhendo as palavras com cuidado. "Ela sempre respeitou a privacidade do patrão." "Discreta?" Tiago deu uma risadinha de leve. "Essa é uma forma interessante de descrever alguém que foi ameaçada de morte se falasse sobre o que viu." A lembrança voltou com força total para Moreira. Ele tinha dado o anel para Ana naquela noite, não como um presente, mas como um lembrete eterno do acordo silencioso entre eles. "Esse anel vale mais do que você vai ganhar em 10 anos, ele tinha dito. "Mas se você abrir a boca sobre o que ouviu aqui, eu garanto que você e seu filho vão sumir sem deixar rastro." Ana tinha pegado o anel com as mãos tremendo, sabendo que estava aceitando não só uma joia, mas uma sentença de silêncio para sempre. "Ela nunca falou nada", continuou Tiago. "Ela se mudou para o Nordeste, me criou sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes. Ela sempre disse que a verdade ia aparecer um dia." Moreira tentou reassumir o controle da situação. "Escuta aqui, garoto. Eu não sei que história maluca sua mãe inventou, mas eu posso te oferecer uma coisa. Um emprego melhor, quem sabe. Uns 250 mil reais para você esquecer essas bobagens." A oferta de dinheiro era exatamente o que Tiago esperava. Moreira ainda achava que todo mundo tinha um preço, que os problemas podiam ser resolvidos com dinheiro. 250 mil. Tiago fingiu pensar na proposta. "Sabe, é engraçado. Minha mãe morreu devendo uns 1 milhão de reais em contas do hospital. O plano de saúde não cobriu o tratamento novo que podia ter salvado a vida dela." A ironia na voz de Tiago era cortante como uma faca. 250 mil. É quase um insulto, não acha? Moreira sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Aquele garçom não era uma vítima desesperada que podia ser comprada fácil. Tinha alguma coisa calculada no jeito dele falar, como se cada palavra fizesse parte de um plano maior. 500 mil, então, ofereceu Moreira, a voz já meio desesperada. "É o máximo." Tiago balançou a cabeça devagar. "Você ainda não entendeu, né? Nunca foi por dinheiro." "Então, o que você quer?" "Justiça", respondeu Tiago, simples. "Minha mãe passou 29 anos vivendo com medo, mudando de cidade sempre que achava que você tinha nos achado, se matando de trabalhar porque nunca pôde usar referências do emprego na sua casa, morrendo em silêncio porque achava que se falasse, eu ia pagar o preço." A verdade é que Ana tinha tentado contar a história dela várias vezes ao longo dos anos. Primeiro para um repórter lá do Nordeste que misteriosamente desistiu da matéria na última hora. Depois para um advogado de direitos humanos cujo escritório foi arrombado na semana seguinte e todos os arquivos sumiram. A cada tentativa que dava errado, Ana entendia melhor o tamanho do poder de Moreira. "Ela morreu acreditando que você era intocável", disse Tiago. "Mas as coisas mudaram muito nos últimos anos, não é?" Moreira tentou uma última intimidação. "Cuidado com o que você fala, garoto. Eu tenho uns advogados que podem acabar com a sua vida com um telefonema." "Tenho certeza que tem", respondeu Tiago calmo. "Mas eu tenho uma coisa que seus advogados nunca vão poder comprar ou intimidar." "E o que seria?" Tiago sorriu de novo, e dessa vez, Moreira sentiu um medo de verdade. "Paciência", disse Tiago, "e um plano que levou 2 anos para ser feito." Enquanto voltava para o carro, deixou
deixando Moreira parado sozinho na calçada, Tiago sentiu o peso da promessa que tinha feito no túmulo da mãe. Ana Silva tinha morrido em silêncio, mas Ricardo Moreira ia aprender que o filho dela tinha herdado não só o anel, mas também a memória da injustiça. Cada nova ameaça, cada tentativa patética de suborno, só fazia crescer uma coisa dentro de Tiago que os caras como Moreira não conseguiam ver: uma determinação feita de anos de sofrimento calado e fortalecida pela certeza absoluta de que tinha chegado a hora da verdade vir à tona. O que Moreira não sabia era que cada palavra daquela conversa tinha sido gravada pelo aparelhinho escondido no bolso de Tiago, e que aquele era só o primeiro passo num jogo que o bilionário nem imaginava que já tinha perdido. Nas 2 semanas seguintes, Moreira tentou de tudo para fazer Tiago desistir. Primeiro veio a pressão psicológica, telefonemas anônimos de madrugada, carros estranhos parados perto do pequeno apartamento que Tiago dividia com 2 amigos da faculdade. Depois veio a pressão no trabalho. Uma conversa casual entre Moreira e o dono do restaurante sobre funcionários problemáticos que podiam manchar a reputação do lugar. Mas Tiago tinha aprendido com Ana Silva que paciência era uma arma mais poderosa do que qualquer briga direta. Cada nova tentativa de intimidação só confirmava o que ele já sabia. Moreira estava desesperado. "Você não tem ideia da encrenca em que está se metendo", disse uma voz atrás de Tiago enquanto ele esperava o ônibus para casa numa tarde chuvosa de quinta-feira. Tiago se virou e viu um cara na casa dos 40, vestido com um terno caro, mas discreto, os olhos mostrando uma inteligência afiada. "Você deve ser Ricardo Moreira." Finalmente resolveu aparecer pessoalmente. "Eu sou Carlos Mendes, advogado do Moreira, e posso garantir que você não quer que isso vá para a justiça." Tiago sorriu, aquele sorriso que estava virando a marca dele. "Justiça? Quem falou em justiça? Eu só comentei que minha mãe tinha um anel interessante." Mendes analisou Tiago com mais atenção. Tinha alguma coisa na calma do rapaz que não combinava com o perfil da vítima desesperada que ele esperava encontrar. "Meu cliente está disposto a fazer uma última oferta. R$1 milhão. Você assina um acordo de confidencialidade e cada um segue a sua vida." "Interessante", respondeu Tiago, fingindo pensar na proposta. "Mas eu tenho uma contraproposta." Mendes ergueu uma sobrancelha. "Estou ouvindo." "Nada, absolutamente nada. Porque nunca foi por dinheiro, Sr. Mendes. É por uma coisa que seu cliente perdeu faz tempo e nunca vai poder comprar de volta." "E o que seria isso?" "Paz para dormir." O ônibus chegou e Tiago subiu, deixando Mendes parado na chuva com uma cara confusa. Aquele não era o comportamento de alguém que podia ser intimidado ou comprado fácil. O que nem Mendes nem Moreira sabiam era que Tiago não estava agindo sozinho. 3 meses antes de arrumar o emprego no restaurante, ele tinha procurado a única pessoa que podia ajudá-lo a entender o complicado mundo das leis que cercavam caras como Moreira. Fernanda Lima era promotora adjunta no Ministério Público Federal, especializada em crimes financeiros e corrupção. Mais importante, ela tinha conhecido Ana Silva. "Sua mãe veio ao meu escritório em 2018, explicou Fernanda no primeiro encontro com Tiago. "Ela tinha documentos, datas, nomes, tudo o que a gente precisava para abrir uma investigação contra o Moreira." "E por que você não fez nada?" "Porque 48 horas depois, a nossa principal testemunha, um ex-funcionário disposto a confirmar a história da sua mãe, morreu num acidente de carro, e outros 2 contatos sumiram da cidade sem deixar rastro." Tiago sentiu a mistura familiar de raiva e determinação que tinha aprendido a controlar. "Mas as coisas são diferentes agora. Mudaram muito", concordou Fernanda. "O escândalo da Lava Jato, as novas leis de transparência financeira, a pressão pública contra a corrupção empresarial. Em 2018, Moreira era intocável. Hoje, ele é um alvo." Foi Fernanda quem orientou Tiago sobre como guardar provas de cada encontro com Moreira. Cada reunião, cada tentativa de suborno, cada ameaça nas entrelinhas estava sendo gravada e organizada com cuidado. "Ele está se comportando exatamente como a gente esperava", disse Fernanda, enquanto analisava as gravações da conversa no restaurante. "Arrogante, desesperado e cometendo novos crimes a cada tentativa de esconder os antigos. Quanto tempo a gente precisa? Mais 2 semanas. Vai começar uma auditoria federal nas empresas dele no mês que vem. Se a gente conseguir apresentar provas sólidas de extorsão e intimidação antes disso, vai ser o empurrão
informação que eles precisam para abrir uma investigação criminal completa. Tiago concordou com a cabeça, mas já estava pensando em outras coisas. A justiça oficial era importante, mas ele tinha planos muito mais pessoais para Ricardo Moreira. 2 dias depois, Tiago recebeu uma ligação inesperada no trabalho. Tiago Pereira, aqui é Tomás Moreira. O sobrenome fez Tiago parar na hora. Irmão do Ricardo, filho, e eu gostaria muito de conversar com você. Tomás Moreira era tudo o que o pai não era: correto, humano e realmente preocupado com justiça social. Aos 35 anos, ele tinha se afastado dos negócios da família quando descobriu a verdadeira origem da fortuna dos Moreira. Meu pai não sabe que estou ligando, explicou Tomás durante o encontro num café discreto na Vila Madalena. Mas eu sei sobre Ana Silva há anos. Como assim? Porque eu contratei uns detetives particulares quando comecei a desconfiar que nossa fortuna tinha sido construída em cima de coisa errada. Eles encontraram provas de pelo menos 6 famílias que foram silenciadas ou intimidadas ao longo dos anos. Tomás deslizou uma pasta pela mesa. Aqui estão cópias de documentos que consegui no escritório do meu pai. Contratos falsos, registros de pagamentos para influenciar políticos, mensagens sobre como lidar com testemunhas problemáticas. Tiago abriu a pasta e sentiu o coração acelerar. Lá estava. Décadas de corrupção organizada, detalhada tintim por tintim. Por que você está me dando isso? Porque justiça que demora não é justiça de verdade. E porque eu quero que meu filho cresça sabendo que, quando chegou a hora de escolher entre a família e fazer o certo, eu escolhi fazer o certo. Naquela noite, Tiago ligou para Fernanda com uma frase só: a gente acabou de ganhar o jogo. Mas mesmo enquanto organizava as provas que iam acabar com Ricardo Moreira, Tiago sabia que a verdadeira vingança ainda estava por vir, porque uns crimes não se pagam com cadeia ou falência. Uns crimes precisam ser pagos com a destruição total de tudo o que o criminoso acredita ser a sua identidade. E Tiago tinha passado os últimos 2 anos planejando exatamente isso. Enquanto Moreira dormia na mansão dele, achando que estava lidando com mais um garoto desesperado que podia ser comprado ou intimidado, Tiago estava terminando os preparativos para uma coisa que ia fazer o bilionário questionar cada decisão que tinha tomado nos últimos 30 anos. A justiça oficial ia ser só a entrada. O prato principal ia ser muito mais pessoal. A quarta-feira seguinte seria uma noite como qualquer outra no baile de gala beneficente de elite de São Paulo. 300 convidados, cada convite custando R$25 mil. Transmissão ao vivo nas principais redes sociais da cidade. Ricardo Moreira tinha comprado uma mesa inteira, como fazia todo ano, para mostrar a generosidade dele diante das câmeras. Era o tipo de evento que inflava o ego dele. Fotos com políticos, apertos de mão com outros ricaços, discursos sobre responsabilidade social do cara que tinha passado 3 décadas destruindo vidas para construir a fortuna dele. Tiago chegou ao hotel como um funcionário terceirizado da empresa de buffet, vestindo um uniforme discreto, bandeja na mão, completamente invisível para os convidados que nem olhavam para a cara das pessoas que estavam servindo. Champanhe, Sr. Moreira, ofereceu Tiago chegando perto da mesa principal, onde o bilionário estava posando para fotos com o governador. Moreira o reconheceu na hora, e a cara dele ficou branca. Que inferno você está fazendo aqui? Trabalhando, respondeu Tiago calmo. Assim como minha mãe fazia quando você ameaçou matar ela. A conversa na mesa parou. O governador e os outros convidados olharam confusos para a tensão óbvia entre os 2 homens. Segurança, gritou Moreira. Mas Tiago levantou a mão. Tranquilo. Não precisa disso, Sr. Moreira. Eu só vim te entregar uma coisa que é sua. Tiago colocou um envelope lacrado na mesa, bem na frente das câmeras que ainda transmitiam ao vivo. Dentro do envelope estavam cópias de todos os documentos que Tomás tinha dado, mais as gravações de cada tentativa de suborno e intimidação nas últimas semanas. Você sempre disse que todo homem tem seu preço, falou Tiago, a voz clara o suficiente para os microfones pegarem. Mas você se esqueceu de perguntar qual é o preço da justiça. Moreira rasgou o envelope com as mãos tremendo. Enquanto lia, a expressão dele mudou de confusão para um horror total. Ali estavam 30 anos de crimes documentados em detalhes. Cada propina, cada ameaça, cada família destruída. Onde? Onde você conseguiu isso? Sussurrou Moreira. Com seu próprio filho, respondeu Tiago simples. Tomás tem uma consciência que você nunca teve. Todo o salão ficou em silêncio agora. As câmeras focavam ora em Moreira, que parecia estar tendo um ataque de nervos, ora
confiava em Tiago, que mantinha aquela calma estranha que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Fernanda Lima entrou no salão naquele exato momento, acompanhada por 4 policiais federais. Não foi por acaso. Tiago tinha planejado cada detalhe para ter o maior impacto público possível. Ricardo Moreira, anunciou Fernanda em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Está preso por extorsão, corrupção de funcionários públicos, fraude fiscal e intimidação de testemunhas. O silêncio foi quebrado pelo barulho das algemas sendo fechadas e pelos flashes das câmeras. Moreira olhou ao redor desesperado, procurando uma saída, um aliado, qualquer coisa que pudesse salvá-lo daquela humilhação pública. Isso é um engano, gritou ele enquanto era levado. Eu tenho advogados. Eu tenho contatos. Tiago foi até onde Moreira estava sendo algemado. Sabe qual a diferença entre nós, Sr. Moreira? Você sempre acreditou que poder é pegar o que você quer de pessoas mais fracas. Eu aprendi que o verdadeiro poder é usar o sistema contra aqueles que acham que estão acima dele. Moreira tentou uma última cartada. Você acha que isso vai trazer sua mãe de volta? Você acha que isso muda alguma coisa? Tiago sorriu, não com raiva, mas com uma satisfação tranquila de quem finalmente viu a justiça ser feita. Não vai trazer minha mãe de volta, mas vai garantir que outras mães não passem pelo que a minha passou. E às vezes isso é o suficiente. Enquanto Moreira era levado pelos policiais, Tiago se virou para as câmeras que ainda transmitiam ao vivo. Meu nome é Tiago Pereira. O nome da minha mãe era Ana Silva. Por 29 anos ela viveu com medo de um homem que acreditava estar acima da lei. Hoje, provamos que ninguém está. O apresentador do evento, tentando retomar o controle da situação, sussurrou alguma coisa sobre cortar a transmissão, mas já era tarde demais. A história já estava se espalhando pelas redes sociais, vídeos sendo compartilhados milhares de vezes por minuto. Tomás Moreira se aproximou de Tiago em meio ao caos. Obrigado, disse ele, simples assim, por fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Obrigado por me dar as ferramentas para fazer a coisa certa, respondeu Tiago. Enquanto os convidados do gala cochichavam e especulavam, tentando se afastar de Moreira antes que a reputação dele manchasse a deles, Tiago discretamente tirou o pequeno gravador do bolso e entregou para Fernanda. A conversa de hoje, explicou. Ele tentou me subornar de novo antes de você chegar. Fernanda balançou a cabeça, impressionada. Você guardou tudo. Minha mãe me ensinou que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Eu só precisei dar uma ajudinha. Nos minutos que se seguiram, enquanto a notícia se espalhava, outras 3 vítimas de Moreira saíram das sombras, encorajadas pela coragem de Tiago. Famílias que tinham sido silenciadas por décadas, finalmente tiveram voz. O império de Moreira começou a desmoronar na hora. Ações caindo, parceiros de negócios cancelando contratos, investigações federais sendo abertas em vários estados. Tiago deixou o hotel naquela noite sabendo que sua mãe finalmente podia descansar em paz. A promessa sussurrada no túmulo dela 2 anos antes tinha sido cumprida. Mas enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, passou por uma banca de jornal onde as primeiras cópias da edição especial já estavam à venda. A manchete dizia: bilionário preso em escândalo ao vivo. Filho expõe próprio pai. Tiago parou e comprou um exemplar, não por vaidade, mas porque queria garantir que a história de Ana Silva finalmente estava sendo contada do jeito que merecia. Na primeira página, a foto dele estava ao lado da mãe, 2 gerações unidas na busca por justiça. Não era só vingança, era provar que sistemas feitos para proteger os poderosos podiam ser usados para proteger os mais fracos, desde que alguém tivesse paciência e inteligência para trabalhar dentro deles. Era transformar dor em propósito e silêncio em revolução. 6 meses depois da prisão de Moreira, Tiago Pereira estava sentado num escritório com vista para o Ibirapuera, não como visitante, mas como dono. A Fundação Ana Silva, criada com parte do dinheiro recuperado dos negócios fraudulentos de Moreira, já tinha ajudado 43 famílias que tinham sofrido intimidação empresarial. Ricardo Moreira, enquanto isso, esperava o julgamento numa prisão federal, abandonado pelos antigos amigos da elite que fugiram dele como ratos de um navio afundando. Os advogados dele tinham conseguido reduzir a fiança para uns 250 milhões de reais, uma quantia impossível para alguém cujos bens tinham sido bloqueados pela justiça.
bolsa. Irônico, não acha? Comentou Fernanda Lima durante uma reunião na fundação. Ele passou a vida inteira comprando gente e, quando precisou de amigos de verdade, descobriu que dinheiro não compra lealdade de verdade. Tomás Moreira tinha assumido o controle das empresas da família, implementando regras de ética rigorosas e um programa de indenização para as vítimas do pai. Algumas fortunas precisam ser refeitas do zero, explicou ele numa coletiva de imprensa que Tiago assistiu pela televisão no escritório dele. O caso tinha virado um marco na justiça. Promotores em 5 estados diferentes abriram investigações parecidas, usando o modelo criado por Fernanda e Tiago para combater a intimidação empresarial. A doutrina Silva, como a imprensa chamou, criou leis para proteger testemunhas que denunciavam crimes de colarinho branco. Tiago nunca mais trabalhou como garçom, mas guardou uma foto da equipe do restaurante na mesa dele. Alguns dos antigos colegas agora trabalhavam na fundação. Outros tinham conseguido empregos melhores com cartas de recomendação que Tiago escreveu pessoalmente. A história mais emocionante aconteceu 3 meses depois da prisão de Moreira. Uma senhora de 60 anos, chamada Marta Nunes, procurou a fundação com um caso quase igual ao de Ana Silva. Intimidação, silêncio forçado, décadas de medo. Mas dessa vez, tinha alguém disposto a ouvir e agir. Minha mãe morreu acreditando que estava sozinha nessa luta, disse Tiago durante a primeira audiência no caso Nunes. Hoje, nenhuma família precisa enfrentar essa batalha sozinha. Moreira tentou uma última manobra desesperada. Ofereceu entregar outros empresários corruptos em troca de uma pena menor, mas descobriu que até os segredos sujos dele tinham perdido o valor. A elite que ele tinha protegido por décadas agora o tratava como um lixo radioativo. No dia da sentença, Tiago estava no tribunal. 25 anos de prisão. Moreira sairia da cadeia com 87 anos, se é que sairia. Quando os olhos dos 2 homens se encontraram pela última vez, Tiago não sentiu raiva nem satisfação, só a paz de quem tinha transformado um trauma em propósito. Ele queria saber se eu me sentia vingado. Tiago contou para Tomás depois da audiência. Eu disse que vingança era uma palavra pequena demais para descrever o que eu sentia. Era justiça, era um ponto final. Era a prova de que os sistemas podem funcionar quando as pessoas certas resolvem fazê-los funcionar. A fundação cresceu muito rápido. Advogados voluntários, investigadores aposentados, jornalistas idealistas, todo mundo queria fazer parte de algo que estava realmente mudando vidas. Tiago descobriu que a verdadeira vocação dele não era servir mesas, mas servir a justiça. 1 ano depois da prisão de Moreira, Tiago foi convidado para falar na formatura da Faculdade de Direito, onde a mãe dele tinha sonhado em estudar antes da gravidez atrapalhar os planos dela. Ana Silva nunca teve a chance de lutar por justiça nos tribunais, disse Tiago aos formandos. Mas ela me ensinou que justiça não é privilégio de quem tem diploma, é responsabilidade de quem tem coragem. O anel da mãe dele agora estava pendurado no hall principal da fundação, com uma placa simples: Ana Silva, 1976-2023. Nos ensinou que o silêncio forçado não é o fim da história, é apenas o começo de uma luta para quem tem amor suficiente para continuar. Moreira tinha tentado usar poder e dinheiro para escrever a história do jeito que ele queria, mas descobriu que existem forças mais poderosas do que a grana: a memória, a justiça e a determinação implacável de um filho que se recusou a deixar o legado da mãe morrer em silêncio. Tiago Pereira provou que a melhor vingança não é destruir quem te machucou, é construir algo tão forte e positivo que o mal que eles tentaram fazer se torna insignificante diante do bem que você cria. Minha mãe sempre dizia que a verdade tem pernas. Tiago refletiu, olhando pela janela do escritório dele. Às vezes, ela só precisa de alguém disposto a ensinar ela a correr. Se essa história de coragem e justiça te tocou, se inscreve no canal para ver mais histórias que provam que gente comum pode criar mudanças extraordinárias quando decide que o silêncio não é uma opção.